Merhaban. Assalamu alaikum. Sobre isso só, esse é mais um momento leitura. Estava aqui lendo sobre metodologia científica. Agora eu vou ler sobre ferramentas de trabalho do profissional do nível superior. Ok? Então vamos lá. Para Servo Bervian e Silva, de 2007, não se pode deixar de tratar dos conceitos, leis, teorias e doutrinas quando estamos falando em metodologia científica. Certo? Então, quando a gente fala de metodologia científica, segundo Bervian e Silva, em sua obra de 2007, tratamos, de conceitos, leis, teorias e doutrinas, tá? Então, isso aí tá implícito no conceito de metodologia científica, mesmo porque o profissional do nível superior, principalmente das áreas das ciências humanas e sociais, utiliza em seu trabalho ferramentas teóricas e não ferramentas manuais ou técnicas, como é característico dos níveis de formação do ensino médio e técnico. Ok? Ferramentas teóricas são um conjunto de ideias, códigos, símbolos e valores que indicam uma série de operações realizáveis física e mentalmente a partir da manipulação de conceitos abstratos. Então, quem disse isso foi Ferrari, em 1974, em sua obra de 74, na página 98. Então, ferramentas teóricas são um conjunto, de ideias, códigos, símbolos e valores que indicam uma série de operações realizáveis, física e mentalmente, a partir da manipulação de conceitos abstratos. Então, isso aí é um resuminho do significado de ferramentas teóricas. Ok? Agora vamos aos conceitos, leis e teorias e doutrinas. Conceitos ou construto pode ser entendido como ideia, sentença, opinião. Certo? Então, repetindo, um construto, ou um conceito é o quê? É uma ideia, ou também pode ser uma sentença, certo? Ou uma opinião. Para Lakatos, sua obra de 1983, página 99, conceito expressa uma abstração formada mediante a generalização de observações particulares, tá? Então, é uma abstração mediante observações particulares generalizadas, tá bom? Para os que privilegiam a teoria em detrimento da prática, conceito seria uma técnica utilizada para obter ou medir alguma coisa para além do próprio fenômeno que descreve. Inversamente, para aqueles que privilegiam os fatos em detrimento da teoria, conceito significa uma série de operações realizáveis, física ou mentalmente, empreendidas com a finalidade de justificar ou reproduzir os referentes, reproduzir ideias referentes aos fenômenos, que está sendo definido. Então, repetindo, Inversamente, para aqueles que privilegiam os fatos em detrimento da teoria, conceito significa uma série de operações realizáveis física ou mentalmente,
empreendidas com a finalidade de justificar ou reproduzir os referentes do fenômeno que está definindo, tá? Conceitos são construtos lógicos estabelecidos de acordo com um sistema de referência e formando parte dele. São considerados, por um lado, como instrumentos de trabalho do cientista e, por outro, como termos técnicos do vocabulário da ciência. Tá? Então, também o conceito tem esse lado, né? Que são os termos técnicos do vocabulário da ciência. Isso para Ferrari, sua obra é de 1974, isso está na página 98. De todo modo, cada ciência ou área de conhecimento em particular possui um vocabulário técnico específico, que precisa ser de domínio comum de seus praticantes, certo? Poucas ciências, entretanto, conseguem ou podem construir vocábulo e conceitos originais, sendo necessário que elas invadam o campo semântico de outras ciências, ocorrendo a migração de conceitos ou a apropriação de conceitos de uma ciência para outras. A sociologia usa muito isso, tá? Ela invade, entre aspas, né? Se apropria de conceitos de outras áreas. Conceito é a pedra angular para a construção das teorias. Assim como a família é a pedra angular para a construção da sociedade e a célula, a pedra angular para a existência dos corpos vivos. Certo? Então, o conceito é a pedra angular para a construção das teorias. Ok? O que é pedra angular? Pesquisem! Então, quem fala isso, né, faz alusão à pedra angular, é Servo Berbian Silva, no livro de 2007. Nos processos de observação, descrição, análise, comparação e síntese das propriedades gerais e específicas dos conceitos, dos objetos, fatos e fenômenos, a ciência encontra certas regularidades que, se uniformes, constantes e regulares, possibilitam a classificação e a generalização para objetos, fatos e fenômenos semelhantes, por admitir-se que, se um fato ou fenômeno se enquadra em uma lei, ele se comportará conforme estabelecido na lei. Isso foi Kneller, de 1980, na página 94. Então, eu vou repetir, Se nos processos de observação, certo? Na medida em que o pesquisador, né, o cientista, observa, descreve, analisa, compara e sintetiza, né, o que? As propriedades gerais e específicas dos objetos, ou seja, daquilo que ele está observando, né, dos fatos e fenômenos, a ciência encontra então nesse processo, né, a ciência encontra certas regularidades que, se uniformes, constantes e regulares, possibilitam a classificação e a generalização para objetos, fatos e fenômenos semelhantes, por admitir-se que, se um fato ou fenômeno se enquadra em uma lei, ele se comportará conforme o estabelecido na lei. Daí, como eu disse, tá no livro de Kneller, aliás. Eu falei Kepler, mas nada a ver. É Kneller, tá? No livro de 1980, página 94. São duas as principais funções da lei: a de resumir e a de possibilitar. Resumir grande quantidade de fatos e de fenômenos. Resumindo, tá? E possibilitar a previsão de novos fatos e fenômenos.
Esse vídeo vai ser um pouquinho longo, tá? Bom, continuando. Desse modo, temos leis gerais para explicar o comportamento dos líquidos, dos gases, da matéria, dos grandes números, do movimento, etc. Bem como presumimos leis gerais para explicar a natalidade, a mortalidade, o movimento de populações ou o desenvolvimento pessoal e social. Quando a lei é abordada pela metodologia científica, trata-se de lei científica, sem qualquer conotação legislativa ou jurídica, conforme estamos acostumados a pensar. As leis científicas são, nas palavras de Montesquieu, as relações constantes e necessárias que derivam da natureza das coisas. As leis exprimem quer relações de existência ou de coexistência. A água é um corpo incolor, inodoro, tendo tal densidade suscetível de assumir o estado líquido, sólido e gasoso, etc. Quer relações de causalidade ou de sucessão, a água ferve a 100 graus centígrados, o calor dilata os metais, etc. Quer, enfim, relações de finalidade, que é o fígado tem por função regular a quantidade de açúcar no sangue. Então, isso quem explica melhor, com mais detalhes, é Servo, Bervian e Silva, na obra de 2007. Nas ciências experimentais, as leis possuem maior rigor e exatidão do que nas ciências humanas e sociais. Pois, enquanto essas estão condicionadas mais ou menos à liberdade humana, aquelas seguem o curso fatal do determinismo da natureza. Desse fato, entretanto, não se pode concluir que as ciências humanas e sociais se constituem em simples opiniões mais ou menos viáveis. As ciências humanas e sociais realizam todas as condições para se constituírem em ciências. Por exemplo, tem os fenômenos que estudam, que são reais e distintos dos tratados das ciências experimentais. Tá? Estou falando das sociais, ou ciências humanas, e sociais. As causas e as leis descobertas nessa área exprimem relações necessárias entre os fatos e entre os atos. Suas conclusões têm um caráter incontestável de certeza, embora de ordem diferente da certeza das ciências experimentais. Ok? Então, suas conclusões têm um caráter incontestável de certeza, embora de ordem diferente da certeza das ciências experimentais. As ciências humanas e sociais ocupam, sem dúvida, lugar distinto na hierarquia das ciências quanto aos quesitos de precisão, certeza e rigor de seu resultado. Muitos dos fatos considerados nas ciências humanas e sociais não são atingidos diretamente como os fenômenos psíquicos, que apenas se manifestam no comportamento. Isso acarreta dificuldades tanto para a experimentação quanto para a generalização. Então, quem disse isso foi Servo, Bervian e Silva, em 2007. Tá bom? Os fatos humanos e sociais implicam maior complexidade do que os quantitativos ou físicos. A abordagem e a análise qualitativa comportam algo da subjetividade do próprio ser humano, que tende a abordar e analisar os fatos orientados por matrizes filosóficas e ideológicas exteriores a eles. Enfim, pode-se dizer
que as incertezas e as angústias humanas em relação à sua origem, finalidade e destino são componentes importantes na determinação do grau de certeza e de precisão na pesquisa, uma vez que o rigor metodológico aplicado na condução da própria pesquisa é sempre relativo. Essa é a base da origem da diversidade de opiniões, por vezes desconcertantes, sobre várias questões das ciências humanas e sociais. Então, também este parágrafo também, né, está baseado na obra de Cervo, Bervian e Silva, de 2007. Então, os fatos humanos e sociais implicam maior complexidade do que os quantitativos ou físicos. Tá? Estou repetindo aqui essa partinha. A abordagem e análise qualitativa comportam algo de subjetividade do próprio ser humano, que tende a abordar e analisar os fatos orientados por matrizes filosóficas e ideológicas exteriores a ele. Enfim, pode-se dizer que as incertezas e as angústias humanas em relação à sua origem, finalidade e destino são componentes importantes na determinação do grau de certeza e de precisão na pesquisa, uma vez que o rigor metodológico aplicado na condução da própria pesquisa é sempre relativo. Essa é a base da origem da diversidade de opiniões, por vezes desconcertantes, sobre várias questões das ciências humanas e sociais. Como eu disse, está na obra de Cervo, Bervian e Silva, de 2007. Então, os fenômenos físicos, por serem regidos por leis determinísticas, podem ser previstos e alguns até provocados para serem mais bem observados. Enquanto isso, a liberdade, que interfere mais ou menos nos atos humanos, impede que sua previsão seja absolutamente exata, tornando apenas aproximativos os cálculos, quando aplicados às ciências humanas e sociais. Então dá só para aproximar, né? Não dá para ter exatamente. Finalmente, as ciências da natureza tratam de fatos e objetos materiais que podem ser pesados e medidos, ao menos indiretamente. Assim, essa possibilidade de quantificação das propriedades físicas atribui aos resultados da pesquisa um pouco de rigor matemático aos fatos humanos e sociais. Por serem essencialmente qualitativos, não são aplicáveis os processos de quantificação, pesar e medir, embora sejam generalizadas as relações descobertas em amostras particulares. Deve-se sempre ter em mente que os homens, em tese, mesmo sendo iguais, agem, pensam e se organizam socialmente de formas diferenciadas. Então, isso é para Cervo, Bervian e Silva, de 2007. Por esses motivos, os resultados, como também as leis das ciências humanas e sociais, não são, né? Então, as leis das ciências humanas e sociais são mais flexíveis e menos rigorosas, apesar de expressarem suficiente estabilidade e constância para se constituírem em verdadeiras ciências. Então vamos lá, continuando. O emprego usual do termo teoria opõe-se ao termo prática. Nesse sentido, a prática refere-se ao conhecimento, né? Saber, conhecer, em oposição à prática como ação, agir, fazer. Aqui, entretanto, o termo teoria é empregado para significar um resultado a que tendem as ciências. Estas não se contentam apenas com a formulação das leis. Ao contrário, determinadas as leis procuram
interpretá-las ou explicá-las. Também está no livro de 2007 de Cervo, Bervian e Silva. 3 autores, tá? Assim surgem as chamadas teorias científicas, que reúnem determinado número de leis particulares sob a forma de uma lei superior e mais universal. A teoria distingue-se da hipótese, uma vez que a hipótese é verificável experimentalmente e a teoria não. Todas as proposições da teoria se integram no mundo do curso, do conhecimento, enquanto a hipótese comprova sua validade submetendo-se ao teste da experiência. A teoria é interpretativa, enquanto a hipótese resulta em explicação por meio de leis naturais. A teoria formula necessariamente hipóteses, ao passo que essas substituem, as hipóteses subsistem, eu tinha falado de substituir, mas subsistem independentemente, dos enunciados teóricos. É importante que o estudante saiba que a teoria cumpre as seguintes funções. 2, tá? Vamos ver quais são. Primeira, coordenar e unificar os saberes científicos. Então, teoria. Primeira função, coordenar e unificar os saberes científicos. A outra função, ser instrumento precioso do pesquisador, sugerindo-lhe analogias até então ignoradas e possibilitando-lhe, assim, novas descobertas. Tá bom? Então, a teoria é preciosa demais, tá? Além dela unificar os saberes científicos, e coordenar também, ela sugere analogia que foram ignoradas e possibilita ao estudante, ao pesquisador, novas descobertas. Com o decorrer do tempo e a evolução da ciência, as opiniões dos próprios cientistas se modificaram. Até meados do século XIX, os cientistas, de modo geral, admitiam que as teorias não só explicavam os fatos, mas também eram uma apreensão da própria natureza ontológica. Então, essa natureza ontológica, é a última, da realidade. Então, ela não só explica os fatos, mas também ela apreende, a própria natureza ontológica da realidade. Mas a partir de meados do século XIX, os cientistas restringiram o valor explicativo da teoria. Então, a teoria não é tão assim ampla e completa, a ponto de ter sempre essa natureza ontológica. Então, ainda que seja um sistema lógico e coerente, capaz de orientar tanto o pensamento como a ação, principalmente na investigação científica, a teoria não é e não pode ser entendida como a verdade. Ela reflete sim um estado da arte no conhecimento sobre determinado fato ou fenômeno em um espaço e um tempo também determinados. E pode e deve ser modificada pelos avanços posteriores do conhecimento e da própria ciência. Assim sendo, o estudante deve conhecer a teoria e saber operacionalizar os conceitos nela implícitos, mas deve saber também que a teoria, mesmo se chamada de científica, tem seus limites. Então, esse trecho também foi tirado da obra de 2007, tá? Escrita por Cervo, Bervian e Silva.
Se a teoria tiver a pretensão de explicar ou solucionar todo e qualquer problema, ela se torna irrefutável. Logo, passa a ser uma ideologia e não mais uma teoria. Olha só. A teoria é e precisa ser parcial, entendeu? Ela é e precisa ser parcial, pois não pode abrigar hipóteses ou proposições antagônicas ou contraditórias, nem estar contra as evidências observáveis e conhecidas. O que é possível e salutar é a tentativa de unificação, né, de teorias, ou pelo menos a busca pela conciliação de aspectos de teorias divergentes que podem significar importante indicativo para a investigação científica. Não admitimos tranquilamente sermos descendentes dos macacos. Um ponto de intersecção possível entre as duas teorias é a admissão de que Deus tenha criado o espírito do ser humano e a natureza seja responsável pela evolução de sua parte física, né, do corpo, suficiente para estimular o surgimento de inúmeras correntes teóricas e experimentais que visam a buscar meios para conciliar o espírito e a matéria, a mente e o corpo, a vida física e a vida espiritual, etc. Olha só que interessante. Isso também está na obra de Servo, Bervier e Silva. Bom, eu já acho que Deus criou os dois, tá? Tanto físico quanto espiritual. E no momento do espiritual é que realmente o humano se torna o ser humano. Sendo que a parte física teve milhões de anos, né, de evolução. Bom, a ciência visa experimentar os fenômenos. Aliás, a ciência visa a explicar os fenômenos. Para isso, observa, analisa, levanta hipóteses e as verifica, em confronto com os fatos pela experimentação. E induz a lei, colocando-a em um contexto mais amplo por meio de teorias. São operações que se desenvolvem em um ambiente de objetividade, de indiferença e de neutralidade, certo? E a doutrina, porém, propõe diretrizes para a ação. Em uma doutrina há ideias morais, posições filosóficas e políticas e atitudes psicológicas. Há também subjacentes. Interesses individuais, interesses de classe ou de nações. A doutrina é, assim, um encadeamento de correntes, de pensamentos que não se limitam a constatar e a explicar os fenômenos, mas os apreciam em função de determinadas concepções éticas e, à luz desses juízos, preconizam certas medidas e proíbem outras. Também da obra de Servo, Bervier e Silva, de 2007. A doutrina situa-se na linha divisória dos problemas do espírito e dos fatos. Então, teoria é igual a ciência versus ação. E, estando largamente assentada nesses dois domínios, permitem proceder à síntese. É importante, né, ficar claro que a postura científica é imparcial. Não torce os fatos a respeito. Não torce os fatos e respeita escrupulosamente a verdade. O cientista deve cultivar a honestidade, evitar o plágio, não colher como seu o que os outros plantaram, não ser acomodado e enfrentar os obstáculos e perigos que uma pesquisa possa oferecer. Isso também está tirado da obra de Servo de 2007, não só de Servo, né? É uma obra de Servo, Bervier e Silva. Para finalizar esse vídeo,
Vou ler o último trechinho. A postura científica não reconhece fronteiras, não admite nenhuma intromissão de autoridades estranhas ou limitações em seu campo de investigação e defende o livre exame dos problemas. Ok? Não esqueça de dar o seu joinha, de se inscrever no canal e até o próximo Momento Leitura. Wassalamu alaikum. Bye!